Sejam todos bem-vindos ao programa Nas Redes da Caridade. Uma alegria muito grande estarmos juntos com vocês no seu café da manhã para um novo tema. E hoje nós temos o prazer aqui de estar com o time completo e o prazer renovado do Adeilson Salles voltar ao programa e nos brindar aí com a sua presença, com o seu conhecimento e uma nova análise aí, uma análise sobre o tema de hoje, que é amparo fraternal. Então, todos vocês que estão nos assistindo, dê o seu like, compartilhe, participe conosco, façam as suas observações ou até mesmo as suas críticas, para que juntos possamos fazer uma análise melhor e crescer todos juntos nessa grande empreitada que é a nossa vida. Então, um prazer muito grande e nós vamos fazer as nossas saudações iniciais, mas eu quero antes lembrar para vocês que nós estamos pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Então, não deixe você de participar conosco. E hoje, então, eu dou o meu bom dia, a minha saudação, e eu vou aqui pedir ao Dr. Nilson, ao D'Alessandro e ao Adeilson que façam as suas saudações iniciais. Bom dia, Dr. Nilson. Bom dia, que a paz de Jesus esteja com vocês. E para os companheiros, um abraço forte. E para as meninas que estão nos assistindo, um cheiro. Deus guarde vocês. Um cheiro na Bahia é? Não, o cheiro Vem da onde o cheiro? O beijo você dá, o cheiro você suga. Você sente o perfume da mulher. Então, o cheiro é uma marca, o nordestino usa muito cheiro esse com termo. X. Um cheiro, é. Ah, é? É um cheiro, é. Então é uma aspira. Sente o cheiro. Porque normalmente, 99,9% as meninas são mais cheirosas do que os meninos. Eu acredito que sim, viu? Então, bom dia. Bom dia, D'Alessandro. Bom dia a todos. Gratidão por acolher na vossa casa física e principalmente na vossa casa mental. E o nosso amigo Adeilson Salles, bom dia. Bom dia, amigos, amigas, garotos, garotas. Que alegria poder, através desse canal de comunicação, poder adentrar aí a sua casa, o seu ambiente, levando o nosso carinho, né? A fraternidade que a nossa mensagem traz e também o cheiro com X, aqui invejando o Dr. José Nilson, nessa saudação carinhosa, intimista. Legal. Então tá bom, pessoal. Então se prepare aí, vamos iniciar então o programa com o tema Amparo Fraternal. E esse tema, ele foi provocado justamente no livro, né, D'Alessandro? No Mundo Maior. E é o capítulo 6, não é isso? Onde nós vamos ter aí uma representatividade de uma ação, onde vai mostrar esse amparo fraternal. Então eu queria que o D'Alessandro posicionasse o nosso web espectador para que ele entendesse o que está acontecendo e para a gente, o Adeilson, o Nilson, e a gente discutir, conversar sobre esse assunto. Você quer nos posicionar então, D'Alessandro? Então, no capítulo 6 dessa quinta obra de André Luiz, a mãe de Julieta, uma senhora que ela está acamada, ela já sente o processo do desencarne, faz uma oração, e os benfeitores espirituais, no caso é o benfeitor Calderaro, que nesse livro, é bom ressaltar, o quinto livro da obra de André Luiz, a ênfase é o cérebro e todos os mecanismos diante dos cérebros. Então, é um livro muito profundo. Mas no capítulo em questão, a oração chega na escala onde estão os benfeitores e a sua filha, que é Julieta, então ela vai estabelecer um diálogo antes do desencarne, porque Julieta está indo para um processo de violência no seu mundo íntimo. Ela tinha adquirido já virtudes, foi preparada para o mundo espiritual como todos nós, né? A nossa missão é desenvolvermos virtudes, mas ela estava numa casa, um prostíbulo, uma casa de luxo, né? Influenciada pelo Paulinho. Então, nesse diálogo entre mãe e filha, e mais tarde a gente vai ver a presença da irmã Cipriana, ela consegue então fazer reflexões, a Julieta, em torno das suas escolhas equivocadas. Então eu vou ler alguns trechos aqui, ressaltando vários pontos a quais estão já no livro dos Espíritos, que são a importância da oração, a importância do anjo de guarda perante o compromisso que ele assume conosco, que é nós com eles, né? Então fala a mãe da senhora Julieta: se eu morrer, minha filha, prosseguiu com tocante acento, não se deixe arrastar pelas tentações.
Procure recursos no trabalho digno, não se impressione com as promessas de vida fácil. Você sabe que a minha viuvez nos deparou dificuldades angustiosas. Seu pai, contudo, nos deixou uma pobreza honesta e cheia de bênçãos. Em verdade, seus irmãos, fascinados pelo ganho material, relegaram-nos ao abandono, ao esquecimento, mas nunca me arrependi da humildade e do trabalho. Cedo perdi a saúde e muito breve os desenganos me lancinaram o coração. Todavia, nesse grabato de silêncio e de dor, a paz é a coroa de minha alma e reconheço que não há fortuna maior que a consciência tranquila. Ela continua, mas a gente já pode aqui fazer reflexões sobre algumas virtudes que a mãe está relembrando à filha, que a filha, através do exemplo da mãe, é convidada, por isso que aonde ela se encontra, que é nessa casa de luxo, um prostíbulo de luxo, ela se encontra já com fortes pressões na cabeça, há uma violência dela, né, a energia mental, vamos dizer assim, demonstrada nesse livro, porque Emmanuel, no livro dele, Pensamento e Vontade, mostra que toda vez que a gente pensa, sente, a nossa vontade cria ao redor de nós uma energia que é a conexão com o mundo, não só dos encarnados, certo, mas dos desencarnados. Doutor Nilson, o que a gente pode tirar desse cenário aí, é um final de existência, né? Por parte da mãe da Julieta. E que aí a gente tem uma série de ensinamentos aí, né? Qual a sua visão que... Há uma série, você vê que é uma mulher simples, mas uma mulher já de bastante preparo, conhecimento espiritual ela tinha dentro certo. dela. E aí ela também já, o momento já perto do desencarne dela, ela já está quase que mais do outro lado do que do lado de cá. Então ela traz sabedorias espirituais mesmo ali. É um ambiente fraterno e numa visão espiritual. Mas esse amparo fraterno, que é a lição que vem, isso vem desde esse lado até o lado material. Certo. Porque ela está trazendo, apesar das lições, ela está trazendo ensinamento profundo para a menina em termos espiritual. A conduta dela daqui para frente. Seria quase, Caetano... Hoje, um exemplo hoje, nós olhamos para o problema da escravidão. Aí hoje as pessoas olham e dizem, mas como é que a sociedade admitiu um negócio, uma estupidez daquele tipo, até com os seres dominantes, inclusive até a religião dominante na época agindo. A mesma pergunta, igual da escravidão, nós vamos fazer... Espero que nessa década o assunto seja discutido para encerrar. Nós vamos fazer uma pergunta dentro. Como é que nós tivemos a estupidez de deixar a criança morrer de fome neste país? Isso é uma pergunta tão estúpida quanto a coisa da escravidão. Porque nós temos muito alimento, muita criança, é como se tivesse um time, tem uma boa defesa, um bom ataque e não tem o meio campo. Só está faltando meio campo para juntar a defesa com o ataque. É um amparo fraterno que a sociedade vai discutir, que isso, como foi com a escravidão, como foi agora com a fome, como essa mulher chamando o amparo para a filha, no caso da filha. Diz, olha, teu pai deixou uma pobreza, mas uma pobreza digna. Olha que lição ela está dando ali para a filha naquele instante. Não se iluda com as coisas do mundana aí. É uma lição fantástica desse livro, como todos os livros do Chico. Mas Adeilson Salles, queria ouvir você aí a respeito desse... O que você pode extrair aí pra gente desse fato? Todo o capítulo e toda a narrativa e a explanação do D'Alessandro nos remete a profundas reflexões. Mas o que chamou a minha atenção, e eu pedi até o Livro dos Espíritos aqui para ele, na hora em que ele terminou de falar que a personagem dizia que o que ela estava alegando para a filha era a paz de consciência, eu não pude deixar de lembrar da questão 922 do Livro dos Espíritos, que é justamente quando Allan Kardec indaga sobre a felicidade terrestre, a felicidade possível, a felicidade moral e a felicidade material, né? Como a gente está vivendo um tempo de muita competitividade, de busca exacerbada para a satisfação dos nossos prazeres, o hedonismo entronizado no coração humano, essa pergunta ela é, sem dúvida alguma, um tratado, né? Filosófico. A resposta é arrebatadora. Allan Kardec indaga, a felicidade terrestre
é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum para todos os homens, ou seja, o que seria um roteiro para mim, para você, para o D'Alessandro, para o Dr. José Nilson e para todos os amigos que estão aqui nos acompanhando. A resposta realmente nos encanta, né? Para a vida material, é a posse do necessário. Do necessário. Do necessário. Para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Como a personagem, no final do diálogo com a filha, exalta a filha sobre a importância de ter paz na consciência, ou seja, a vida moral, né? A vida moral é você poder dormir, ter tranquilidade, porque é uma grande riqueza. E para a vida material, que tanto nos inquieta, nós temos 2 pés e queremos ter 22 pares de sapato, por exemplo. Nós temos apenas um tronco e queremos ter 20 camisas no guarda-roupa. Então, a posse do necessário não significa se entregar a uma humildade tosca, no sentido de que você tem que andar com uma camisa e a camisa preferencialmente furada. Não é isso. É andar com a posse do necessário, dentro de um equilíbrio, né, ético-moral que te garanta a felicidade, tanto nos bens materiais, tendo essa compreensão, e a consciência tranquila para poder dormir. Então eu destacaria, tem muitas outras coisas para destacar, mas me chamou a atenção e eu me lembrei imediatamente dessa pergunta do Livro dos Espíritos. E assim, é natural, D'Alessandro, no final da nossa vida, a pessoa fazer essas reflexões, ter essa oportunidade de fazer essa reflexão e de trazer à luz aí um conhecimento ou um ensinamento? A maioria de nós ficamos mais reflexivos quando vê uma doença ou mesmo um término da existência, exatamente, porque a gente sabe o momento de retorno ao mundo espiritual, né? A presença dos anjos guardiões jamais nos abandonam, como está no Livro dos Espíritos. Eles ficam à distância, eles não precisam estar ao nosso lado, que às vezes a gente aprendeu na nossa cultura, né, representada pela Igreja Católica Apostólica Romana, que o anjo da guarda às vezes está atrás de nós. E não há distância entre o anjo da guarda, né? Mas o que fica bem ressaltado é que a prece de uma mãe vai na escala elevada, né, porque a irmã Cipriana, daqui a pouco a gente pode ler, é o benfeitor Calderaro falando, o benfeitor é um dos ministros do nosso lar, viria alguém que já tinha a força do amor. Então, só a presença dela, tanto é que Julieta e o futuro marido, o Paulinho, que a estava explorando neste prostíbulo de luxo, pensam que é Nossa Senhora, devido à luminosidade do seu perispírito. Então, a presença da irmã faz com que, através do diálogo, eles venham para o mundo interior, né? Principalmente o Paulinho, que estava explorando a Julieta nesse aspecto das questões das paixões. Certo. Você ia falar, Daís? Eu queria falar assim, me ocorreu aqui, sempre pegando o vácuo do D'Alessandro, da colocação dele. Você fala com relação a se ter uma consciência maior à medida que os anos avançam. Eu falo pela minha própria experiência. Hoje eu sei que eu tenho mais passado do que futuro. Então, e o Espiritismo como uma proposta de consolo, eu venho pensando muito e trabalhando já em algumas palestras esse tema, a necessidade da gente cuidar da saúde emocional e da saúde espiritual da pessoa idosa. Então, como nós nos preocupamos demasiadamente com a criança, como o Dr. José Nilson falou da necessidade e da urgência dos cuidados, não apenas com o corpo, mas com a educação em si, é muito importante que a gente possa também ter um olhar dentro da doutrina espírita, as nossas práticas doutrinárias, de um trabalho de evangelização de idosos, no sentido de dar conforto. Aquele que atravessou a existência, que não foi muito feliz nas escolhas que fez, agora se vê atormentado pelo término da vida, enfim, que é natural, e que se sente angustiado. Então, quantos idosos não se encontram aturdidos, angustiados, debilitados, com ideações suicidas, com processos depressivos, porque não conseguem lidar com a finitude da vida física e com a carga das escolhas que tiveram durante a existência. É legal. Não, isso é muito forte. Até hoje a medicina está trabalhando muito. Você vê aqui em São Paulo, já tem alguns hospitais, já trabalhando com os doentes terminais. E eles trazem muito essa colocação para os doentes terminais. Mas, normalmente, na minha vida, como eu já muitas vezes, pessoas já perto desse limiar, dessa nova mudança, às vezes eles estão angustiados. E uma das coisas que ajuda muito
quando eu converso com eles, quando eu lembro a lição do Mestre Jesus chamando o trabalhador das últimas horas. E eu digo para ele, olha, você pode agora, nesses instantes, você começar a ser o trabalhador das últimas horas. E às vezes tem alguns que dizem, mas como? Eu estou na cama, como é que eu vou fazer isto? Não vou mais sair, ele até sabe que não vai sair mais. Eu digo, mas você pode, por exemplo, fazer uma prece todo dia e lembra dos amigos seus, parentes, amigos, colegas que já estão do outro lado. Ou faz uma prece também para aqueles que você sabe que estão aqui. Ou a prece para aqueles que você está em dúvida se está aqui ou se já está do outro lado, o que você faz? Você, quando faz uma prece e vai citando eles, você está sendo trabalhador de última hora, porque muitos deles vão dizer, puxa, fulano, 50 anos que eu desencarnei, ele lembra de mim numa prece. Eu digo, isso será muito bom e muitas daquelas pessoas vão ficar gratas para você. Então você pode trabalhar até os últimos instantes da sua vida. Então, às vezes, para esses, a lição do trabalhador, mas a lição que o Salles está dizendo, evangelho para o idoso, é muito importante. Lá na República do Idoso, você fez algumas vezes o evangelho com e também lá. tem lá a questão do idoso, que hoje a gente vem aprendendo por conta da Casa do Idoso, que tem lá o Luiz Monteiro, que é em homenagem ao Dr. Roberto Brolio, que hoje a gente participa da vida deles, assim, e vê realmente uma situação difícil, viu? Porque eles passaram uma vida toda e agora estão lá. Vão morar num grupo, estão morando num grupo, cada um com os seus problemas, cada um com os seus vícios, com as suas virtudes, e sabe que está próximo, está indo já para o final da existência. E naquele momento também manifesta muito, às vezes, as mazelas, por conta que tem entre eles, às vezes, algumas competições, ou algumas coisas que em grupo a gente não consegue se manifestar de uma forma respeitosa. Então, e viviam sozinhos. E agora tem que viver em grupo, onde num grupo vão almoçar junto, vão dividir a comida, vão dividir o espaço, vão ter que respeitar o outro, vão dividir a máquina de lavar. Então, assim, não é tão simples assim. Hoje eu vejo os conflitos que vão desaguar lá no final da nossa existência. E essa lição aí, o amparo fraternal, e o que o Adeilson falou, é muito interessante porque nos chama a atenção. Olha o que você vai fazer, o que você pode fazer para ajudar essa pessoa. Você quer... Eu queria só comentar, dentro do grupo de pacientes, eu tenho paciente. A minha paciente mais nova tem 11 anos, né? E o paciente mais velho já chegando, beirando os 80. E aí a gente percebe muito claramente, e a gente falou até ontem no estudo lá no Luiz Monteiro, a grande dificuldade das pessoas de lidarem com a culpa, de se auto-perdoarem. Isso fica muito acentuado no idoso, principalmente quando a vida caminha, né, para a finitude física, como eu disse anteriormente, mas com toda a sua carga. Então, fica uma sugestão, até para comentários futuros, específicos sobre o assunto, em que se pode elaborar, por exemplo, palestras, seminários, a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual da pessoa idosa, porque alguns estão na República do Idoso, mas muitos estão dentro da nossa casa e nós precisamos ter um olhar. Quando eu olho para um garoto, para uma garota, eu tenho que entender como espírita, né, ou aprendiz de espírita, que eu não estou educando um corpo, eu estou educando um espírito imortal. Isso por si só já é desafiador. Quem tem filho, principalmente adolescente, sabe disso. Quando eu olho para um idoso, eu tenho que ter também um olhar um pouco mais abrangente, no sentido de compreender que aquele homem, que pode ter sido meu pai, meu avô, que às vezes fica com aquela cara antonha, aquele semblante carregado, pesado de angústias que eu desconheço, porque o coração dos outros é terra que ninguém pisa. Uhum. Então a gente pode pensar, e o Espiritismo tem como fonte de consolo algumas possibilidades de se fazer um trabalho para cuidar da saúde mental da pessoa idosa, através de temas específicos, trabalhos específicos, evangelização na terceira idade, enfim. Fica aí um tema até para a gente discutir num próximo programa, né? Mas, D'Alessandro, eu queria que você desse uma continuidade. Ah, sim, podemos dar continuidade, sim. Ela fala, fala para a filha, ele é nosso Pai de infinita bondade e nos pede apenas um coração singelo e uma vida pura.
conforme-se, filhinha, com os desígnios divinos, no turbilhão das provas humanas, e não descorroçoe. Ó mãe, não prossiga, soluçoa a jovem, desabafando-se, não prossiga. Estaremos sempre juntas, a senhora não morrerá. Viveremos uma para a outra, jamais nos separaremos. Acalme-se, não quero vê-la aflita, tudo passará. O médico prometeu-me iniciar tratamento mais enérgico, tenhamos fé. Aí dá para continuar, mas é para fazer uma pausa mostrando aqui as leis divinas. Como recordou Adelson Salles, nós viemos de uma culpa milenar, da influência equivocada, distorcendo as informações de Jesus no sentido de culpa. A benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Triunfo Pessoal e também no seu livro Em Busca da Verdade, mostra que toda vez que a gente faz auto-julgamento, autocondenação e autopunição, a gente se encarcera na culpa. Deus está dando constantemente a compaixão, a misericórdia. É o diálogo de Jesus perante a todas as situações. Vede o sol que vem para bons e maus, chuva sobre justos e injustos. Então, a cada instante, a lei de misericórdia está nos dando sustentáculo para, através da providência divina, desenvolvamos esses sentimentos. Olha a mãe falando para a filha, olha o pai de infinita bondade, né? Ela não vai morrer. A filha está desesperada porque ela vai morrer, né? Olha a fé da filha ali titubeando, a da mãe, a fé convicta. Olha o seu coração singelo, porque depois na obra vai mostrar que ela poderia ir para a loucura se não houvesse a intervenção de Calderado, André Luiz e principalmente a irmã Cipriana, porque ela no bordel ela estava lutando contra as leis divinas e isso estava perturbando já o seu cérebro, do nível do perispírito para o cérebro físico. Eu não vou chegar nesse patamar, mas só para mostrar como a energia mental que a gente não vê, mas é patrimônio do espírito imortal. Doutor Nilson, essa questão da culpa, e agora nesse amparo fraternal, como é que funciona uma pessoa que está cheia de culpa, né? E para não tirar ela desse estado, né? Mas como é que você pode fazer um amparo onde você vai pode ter um êxito diante de uma pessoa que se fechou na culpa? Como é que podemos agir? A culpa é muito terrível. Você vê hoje, graças a Deus, a grande maioria dos psicólogos, dos psiquiatras, psicanalistas, como é o caso, ele trabalha muito com esse ensinar esse processo de culpa, como é prejudicial. Porque a culpa faz parte do ego nosso. E normalmente as pessoas trabalham isso e cria transtorno. Mas a essência divina, não existe culpa na essência divina. O que normalmente ainda tem faltado a grande número de psicólogos, de psiquiatras, de geriatras, é trazer para a consciência do indivíduo a essência divina. Na hora que trouxer, para ele vai saber o seguinte, a culpa é transitório. Então não adianta você se agarrar na culpa, você tem que se agarrar que você, a sua essência, é amor, é paz, é fraternidade, é alegria. Fraternidade não é culpa, certo. Não é remorso, não é mágoa. A culpa só serve, como os espíritos disseram a Allan Kardec, serve para você apenas tomar consciência e avançar. Porque se você ficar estagiando nele, você vai cristalizar grande sofrimento. Então a culpa serve, bom, eu errei, vamos para frente. É a lição que o padre Cícero de Juazeiro dava em todas as missas dele. No final da missa, o padre, ele terminava a missa dizendo assim, quem matou, não mate mais. Quem roubou, não roube mais. Quem fez aborto, não faça mais. Ele não condenava ninguém que fez isso. Ele apenas dizia, não faça mais. O padre Cícero? O padre Cícero era um homem sábio. Então você olha... Ele estava ensinando para aquele povo dentro de um jeito sábio. Né? Ele estava ensinando com a sabedoria imensa. Então ele estava ensinando. O Espiritismo vem chamar a atenção disso. Que ficar com a culpa, guardando ela, você vai cristalizar um grande sofrimento. Aí você tem que dizer, bom, errei, o que interessa daqui para frente, eu vou usar o potencial que eu tenho. Eu nasci para amar. Eu não amei até agora, porque eu não tinha tomado consciência disso, mas eu vou amar a partir de agora. Aí a trabalheira da culpa já começa, e lógico, você não vai resolver isso em 24 horas, mas você já começa a trabalhar isso. Começa a entrar na estrada. Deilson, eu queria que você comentasse, com a tua experiência aí na área da psicanálise,
para depois a gente ir para um outro bloco. Mas a respeito da culpa aí, que é uma coisa que todo mundo sente isso aí, né? É interessante que a gente tem, de certa forma, a culpa introjetada. Certa ocasião, o espírito José do Patrocínio me disse que nós vivemos subjúdice a teologias escravocratas. Ou seja, você nasce culpado já com aquela ideia do pecado original, isso graça muito no Ocidente. Então a gente já nasce com a culpa introjetada. Nas relações, a maioria das pessoas, não apenas no contexto religioso, as pessoas procuram ter ascendência psicológica uma sobre as outras, se utilizando do recurso da culpa. Então isso é algo que, de certa forma, está no inconsciente coletivo, a questão da culpa, por deformidade de interpretação religiosa. Isso repercute muito no nosso meio. Eu sou um psicanalista um tanto estranho, porque eu não considero apenas a constituição do aparelho psíquico descoberto e teorizado por Sigmund Freud. Eu considero que ali, no pré-consciente, no inconsciente e no consciente, eu considero que no inconsciente tem uma gavetinha ali onde estão as reminiscências e as vidas passadas. Então eu considero nas pessoas que atendo sempre o lado, como colocou Zé Nilson, da essência divina e o lado espiritual. Então você tem um contexto educativo da família, onde permeia esse universo de culpas e tudo mais. E tem também o universo da religião, que muitas vezes, mal interpretada, deforma a visão da criatura acerca da vida, comprometendo o aspecto cognitivo de olhar o mundo, de sentir o mundo. E a culpa sem dúvida alguma, necessita de esclarecimento, compreensão, de evangelho, algo a ser abordado com simplicidade. Porque, evidentemente, falando novamente dos idosos, com o passar dos anos, isso tem um peso muito grande. A depender da fé cultivada, a depender dos traumas desenvolvidos na educação recebida dos pais. Então, o universo é muito amplo, que acaba desaguando sempre esse sentimento de culpa, de me sentir inferior diante da vida, quando todos nós somos filhos de Deus, né? Certo. Pessoal, vocês estão gostando? Capítulo 6 do livro No Mundo Maior. Você leia o livro, né? Esse apenas é um capítulo, nós estamos fazendo uma análise bastante superficial, mas não deixe de participar, de ler um livro aí, No Mundo Maior, que é do espírito André Luiz, e que foi psicografado pelo nosso benfeitor Francisco Cândido Xavier. Então, não deixe você também de fazer as suas leituras aí e tirar também as suas percepções dessa obra. Nós vamos agora para uma propaganda, que é a nossa, como é que se fala? A nossa promoção mundial, né? Nós estamos na rede mundial, agora não tem. E é uma campanha mundial sobre das nossas canecas. E as canecas estão aí à venda. Vocês podem ver aqui na nossa tela. Eu vou dar o telefone agora, lá do centro. Ah, tá lá. 3223-5635. Você liga lá, fala com o João e pede a sua caneca. Vai lá buscar a sua caneca, vai conhecer as dependências da estrutura do Centro Espírita, vai conhecer o João e você vai fazer parte dessa família Luiz Monteiro de Barros, onde todos nós procuramos, através da solidariedade e da fraternidade, acolher a todos que ali nos procuram, no bairro da Vila Nova. Então, fica na Silva Jardim, número 1. Vai lá, busque a sua caneca. Liga agora. Agora não, agora eu acho que hoje é sábado, né? Não, pode ligar agora, que ele vai atender. 3223-5635. E você vai comprar uma caneca e vai fazer parte dessa grande campanha, tá bom? E agora também nós vamos para os canais do Dr. José Nilson Nunes Freire, né? Então, vai mostrar na tela aí? E ele está agora falando, ultimamente, a questão espiritual dos corpos multidimensionais dos animais. Doutor Nilson, fala alguma coisa aí pra gente sobre esse trabalho que o senhor está fazendo. Esse daí é uma série, essa série que eu comecei certo. Agora, já fez 15 capítulos, porque os veterinários, que são médicos, veterinário é medicina dos animais. Isso. Eles normalmente não discutem essa parte aliás, nem a medicina também discute os corpos multidimensionais que os seres do ser humano, né? Mas essa compreensão desses corpos
Porque às vezes as pessoas não imaginam que o animal, além do corpinho dele, ele tem o corpo etérico, ele tem perispírito, ele tem corpo mental. O animal todo tem isso. Só que cada corpo desse abre um leque imenso de discussão científica do assunto. E isso vai abrir um leque para os veterinários, porque antes eu tinha feito aquela série do princípio inteligente das plantas, chamando a atenção, agora estou nessa dos animais, que vai bater com os homens. E às vezes as pessoas vêm e dizem assim, mas isso não é científico. Você acredita que eu já escutei pessoas, até veterinários, dizendo que não é científico? Eu digo, vem cá. Não é científico porque ele disse, mas você falou em chakra, em animais, você falou em energia vital, você falou em canais de mediastina em animais e você quer dizer que isso é científico? Eu falei, olha, a homeopatia, que fala em energia vital, o chakra, que é a medicina ayurvédica, que é oficial da Índia, que fala. Os canais de mediastino, que é a medicina da acupuntura, que é a medicina tradicional chinesa, fala. Eu digo, é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, é reconhecida por quase todos os países da Europa, na Inglaterra, na França, todos os países, Alemanha, é reconhecido nos Estados Unidos, reconhecido no Canadá, reconhecido aqui, reconhecido na Argentina, na maioria dos países. Então, se eu estou falando anticientífico, eu estou falando em cima desse grupo. Você acha que as associações médicas desses países todos, os conselhos de saúde de todos esses países, a Organização Mundial de Saúde está pegando temas não científicos e mandando o povo seguir? Eu digo, você que está equivocado. Está dizendo, está em cima de um dogma, dizendo que eu estou fora da ciência. Você que está agarrado num dogma e não está fora da ciência. Então, discuto isso abre um leque de entendimento grande. Eu estou começando agora, fiz esse, mas estou enveredando. E aí o senhor também tem o Evangelho de João. Eu tenho o Evangelho de João e o Espiritismo, porque eu fiz o Inconsciente Puro, o Evangelho de João e o Espiritismo, e fiz o Ato dos Apóstolos, é tudo uma série. Isso. E a Mediunidade. E também tem o Diário de um Médico Espírita. Fiz o Diário de um Médico Espírita contando algumas histórias. Que, aliás, faz tempo que o senhor não conta nenhuma história aqui. Não, mas então eu vou dar para o senhor um tempinho, para o senhor lembrar de uma história, para a gente... Contar história, eu contar história, junto com o Salles, que tem... O Salles tem quase 100 livros. Quase 100 livros, então tem muita história. Hoje ele tem que aproveitar o Salles para contar história. Ele tem muita história aí para... Nós vamos aproveitar. Ele lançou um livro agora, o último livro dele, bonito o tema. Quando eu vi... Mostra, Adeilson, está aí o livro? Quando eu vi, Psyu, aí eu lembrei do Luiz Gonzaga com a música todo mundo, eu dou Psyu. Olha, foi? Mas tem alguma coisa a ver com isso? Não tem a ver, mas é coerente o que ele falou, porque Luiz Gonzaga é um poeta, né? De todos os tempos também, né? De repente foi Mozart, foi Bach, as pessoas olham a cultura popular e não acreditam. Mas a reencarnação contradiz tudo isso. E aí esse livro, como é que é? Fala um pouquinho dele. Esse livro é um livro de mensagens para o dia a dia, né? Que traz uma frase de um lado e uma mensagem curta de outro lado. Então é um livro que vende bastante, é um dos meus livros que mais vende, já vendeu 50 mil exemplares e a gente é feliz porque é uma obra simples que acompanha a criatura humana em qualquer ambiente, tanto no ambiente espírita... Pode levar no bolso. Pode levar no bolso. E dá para ler no ônibus e tudo. A vida sempre diz Psyu para você, preste atenção. Tá bom. Então tá bom. Com o passar do tempo dos programas, o Adeilson vai apresentando os seus livros, tá? E a gente vai conhecendo um pouco da história dele. Então, nos chamando a atenção aqui para fazer o Evangelho. Dentro do amparo fraternal, né? Vamos ver o que nos cabe aí? Então vamos lá. Então, a cólera. Como é que eu faço, Dani? Eu leio? É melhor você ler. Não trouxe o teu secretário? Não. Lembra? Então, a cólera está contida no capítulo 9, que tem como tema central bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Abriu no item 9. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera.
Pesquisai a origem desses acessos de demência passageiro que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai quase sempre, deparai-vos com orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição, até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Ele continua, é a mensagem de um espírito protetor na cidade de Bordeaux, ano de 1863, mas já dá para nós trazermos reflexões, né, devido aí ao tempo. O que você acha aí, D'Alessandro, a gente amparar fraternalmente alguém que está colérico? Isso, e começando com nós mesmos, né? Porque, como falou Adelson Salles, uma das recursos da doutrina espírita é mostrar o passado no presente. Então, normalmente o homem velho fala muito alto diante de nós, já que saímos recentemente do reino dos instintos, trazemos muitos instintos, e o convite de Jesus é entrarmos no reino da humanização, para que um dia, quiçá, cheguemos no reino dos anjos. Então, a gente está ainda ali, saindo dos instintos, outrora, homens neandertais, para entrar num reino de desenvolver virtudes, ou seja, um reino mais humano. E quando eu fico preso ao ontem, ou seja, a minha personalidade, né, isso tende a falar muito alto diante das relações interpessoais. Então a gente vê, quando assina os benfeitores, como falou Adelson Salles, um benfeitor, que é muito comum aqui no movimento espírita e amigo de Maria Máxima, José Pradocino, eles ficam apegados a quem eles foram. Né? Emmanuel, a gente só vai saber quem foi o padre Manuel da Nóbrega na década de 60, ele começa a psicografar antes. O que importa não é a persona, o que importa é a nossa essência, filhas e filhos de Deus, espíritos imortais. Certo. Doutor Nilson, cólera, eu pensei até que fosse do Samuel Hahnemann. É do Samuel Hahnemann? Não, é antes. Vem antes. A mensagem 9, o Hahnemann vem depois. Mas eu li a 9. O Hahnemann é a seguinte. Ah, não, mas é aqui mesmo, viu? Tá ok. É que o item 10, né? Eu li o 9. Que aí o Allan Kardec coloca aqui, porque eu sempre coloquei a cólera, eu excluí o espírito protetor aqui. Viu? E aí eu colocava um outro protetor, que é o Samuel Hahnemann. Ele chama aqui a atenção, né? O Allan Kardec devia ter colocado um negrito ali, foi pelo menos. Foi o espírito protetor que o Kardec depois chama a atenção. Vamos evocar ele para reclamar. Foi o Hahnemann que fez a mensagem. A cólera de novo, faz parte da parte energética nossa do ego, das coisas egóicas nossa. Então, normalmente, ela desequilibra. A cólera é um dos responsáveis, porque na virtude divina não existe cólera. A cólera é coisa nossa. É por isso que ela é transitória. Na virtude divina existe a virtude mesmo da mansuetude. Mas quantas pessoas adoecem por cólera? Nós sabemos, por exemplo, grandes distúrbio hepático está em cima da cólera. É um dos órgãos que responde muito forte à cólera. Eita, será que porque eu tenho um problema no fígado, eu acho que eu muito colérico, hein? Mas será? Se você é colérico, você nessa encarnação você está tendo muita mansedão, mansuetude. Mansuetude. Eu lembro do Caetano uma vez, lá no centro, tinha um camarada que morava na rua, e o Caetano fez de vários, mas ele tinha feito uma dentadura para esse camarada. Aí esse camarada, usando a dentadura, demorou uns 15 dias, falou, eu estava lá deitado, peguei no sono, bebi uma cachaça, e alguém roubou minha dentadura. O Caetano deu uma risada, tá bom, né? Vamos fazer outra. Roubaram a dentadura do camarada lá, acho que ele abriu a boca, não sei o que. Mas não roubaram o sorriso, né? Mas era uma coisa comum, porque o cara, coitado, ele fica alcoolizado e às vezes deve cair alguma coisa e ele acaba perdendo e nem lembra, tá alcoolizado. Roubaram a dentadura. Mas quem é que vai roubar uma dentadura, né? Quando eu era pequeno, eu lembro daquelas campanha eleitoral, isso já faz mais de meia dúzia de anos, com certeza. Aí, os candidatos a vereadores daquela cidade do interior vinha com um saco de dentadura para o povo. Aí dizia, escolha, o cara metia a mão, ele trazia dentadura grande, pequena e média. O cara disse, não, essa está grande, não, pega a outra. Eles levavam saco e saía na campanha com aquele saco de dentadura. Aí ele falou dentadura, olha o assunto. Estava falando de cólera, nós já estamos falando em coisa de sorriso. Mas a cólera desequilibra muito grande, é bom a pessoa
trabalhar isso. Quem tem essa tendência, trabalhe para melhorar essa tendência, Verdade. que é muito importante. Neilson, queria falar alguma coisa? Eu queria, ao mesmo tempo, fazer uma citação e homenagear uma pessoa. Para mim foi um benfeitor aqui na Terra, né? Não posso falar muito para não cair aqui na emoção. E ele me dizia assim, ele me chamava pelo sobrenome. Ele dizia assim, Salles, nós somos obsessores em progresso. E como obsessores em progresso, nós somos aqueles que nos encolerizamos ainda, porque não conseguimos administrar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, homenageando ele hoje aqui, já cito o nome dele, é a grande realidade. Nós ainda estamos no reino da posse, no desejo de barganhar sentimentos e não conseguimos administrar as nossas emoções. Mas estamos a caminho, né, de burilar essa nossa condição e nos humanizar. O que nos aproxima de Deus não é a santificação, é a humanização. Quanto mais eu sou humano no meu olhar e na minha fala, mais eu me espiritualizo. E a gente deve partir para um olhar humanizado para todas as pessoas. Assim a gente vai administrando, aprendendo com os outros e ganhando capacidade, né? O benfeitor a que eu me refiro, que todos aqui conhecem, nessa última encarnação, envergou o nome de Francisco Lobo. O Lobo. Eu sentia que era o Lobo que ele queria falar. O Lobo foi um amigo nosso, é um amigo nosso, né? Lá do Guarujá. E o Lobo falava o seguinte, daí perguntava do Zé Nilson, falava que o Zé Nilson era o chefe do bando, ele falava. Chamava a gente de bando, e o Zé Nilson era o chefe do bando, não sei porquê, se ele tinha alguma visão, né, anterior nossa. Chefe da falange. Mas segue o nosso abraço ao Francisco Lobo, uma pessoa muito querida, e retornou à pátria espiritual um pouco mais cedo, né? Talvez não tivesse necessidade de ficar mais aqui, mas segue as nossas lembranças, né, Zé Nilson? Ao Francisco Lobo, Francisco de Assis Lobo. Lobo de Miranda. Lobo de Miranda, isso. E ele fez realmente um belo trabalho aí, e ele deixou a esposa dele, dando continuidade ao trabalho, ela também tem feito um belo trabalho. Lá no Maria Até Modesta. dela homenagear o marido com a sequência do trabalho dela. Ela também tem sido uma boa trabalhadora. Sem dúvida, a Aurinete Bela trabalhadora. Pessoal, nós estamos caminhando para o final do programa, desse programa, Amparo Fraternal. Então você consulte lá o livro No Mundo Maior, lê esse capítulo 6, e depois, se você quiser colocar nas redes sociais algum comentário, alguma observação, fiquem à vontade. Então, não deixe de participar, de fazer os seus comentários, os seus likes e compartilhar o programa nas redes da caridade. Eu vou pedir a todos vocês aqui para fazer as suas despedidas, as finais, né? E as suas considerações finais. Eu começo com o senhor, doutor Nilson. Tá bom, muito obrigado aí pela consideração de estar assistindo o programa. Que a paz de Jesus fique com você, com sua família, com seus amigos, tantos encarnados como desencarnados. Até o próximo encontro nosso. D'Alessandro, professor D'Alessandro. Gratidão a todos por ter nos acolhido. Agradeço o seu amparo fraternal através dessas boas vibrações. Que a paz de Jesus seja sempre presente em vossas ações. Adeilson Salles também, ele já está convidado para outros programas, né? Nós vamos dar um jeito aqui. Eu não sei se eu vou mandar embora o Zé Nilson ou eu, o D'Alessandro. Nós vamos dar um... Eu acho que o Wilson, já que o Wilson não está aqui, a gente pode falar alguma coisa, né, D'Alessandro? É melhor não, né? Tem que trazer, porque ele tem muitos livros, até para apresentar alguns livros. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer. Nós vamos ter um programa um pouco diferente. E até era para ser dessa forma, né? Mas acabou sendo... Ele vendo por essa segunda vez aqui... Para a gente é uma satisfação muito grande. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais. Não, eu que agradeço estar nesse ambiente, né, tão fraternal e amoroso por parte dos amigos que me acolhem agora aqui no meu retorno à minha cidade, às minhas origens. E agradecer pela oportunidade de ser útil, né? Muito, muito obrigado. Um grande abraço para todos e todas, garotos e garotas que estão conosco aqui. Muito obrigado. Então tá bom, pessoal. Ficamos felizes por participarmos aí de quase uma hora com vocês, desse tema bastante interessante, Amparo Fraternal. Não se esqueça, nós sempre temos condições
de amparar alguém. Nesse mundo, o que não falta são pessoas que estão desamparadas, às vezes, emocionalmente. E também tem uma coisa, né? Nós também precisamos de amparo fraternal, né? Sem dúvida. Nós precisamos de bastante amparo fraternal. E assim, dentro da doutrina espírita, que vem nos oferecer lembrar de Jesus, então as histórias que Jesus nos contava, elas podem nos auxiliar bastante nesses momentos difíceis que a gente passa. Às vezes a gente se sente desamparado. Então pode buscar em Jesus esse amparo fraternal. Um bom dia a todos vocês, um bom fim de semana e até um próximo programa, se Deus permitir. Até lá.